noite, gente! Vamos fazer uma live hoje sobre gestação, parto e como tudo isso influencia no autoconhecimento, ou então ao contrário, como que o autoconhecimento influencia na gestação e no parto. Vai ser com a Dili. Esperar ela ir entrando aqui. Eu vou deixar aqui embaixo. Oi, Fabrício, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Vou deixar aqui, ó, gestação, parto e autoconhecimento. Deixar o comentário fixado para facilitar para as pessoas que entrarem depois. Vamos esperar a Dili entrar. Oi! Boa noite! Boa noite, Oi. tudo certo? Tudo ótimo! E contigo? Tudo certo! Tudo indo, tudo fluindo, graças a Deus. Fluidez. Exatamente. Vamos fazer um papinho hoje sobre o teu processo, né, de gestação, de parto e como tudo isso mexe no nosso autoconhecimento, né? Principalmente no teu autoconhecimento que já passou por isso. E eu também, acompanhando as gestantes, assim, eu vejo quanto isso muda, né? Influencia no teu, na tua visão sobre a tua própria pessoa, assim, porque parece que quando, quando nasce um filho, também tá nascendo uma nova mulher ali, né? Com certeza. E a minha diferença é bem grande, né? Porque foi aos 18, aos 17 para os 18 e Uhum. agora aos 34, 35. Aí a outra gestação, então sim, teve uma grande mudança bem nova e depois já numa fase já bem adulta, bem em termos mais madura, Uhum, né? uhum. Era uma nova Dili, assim, era uma Dili diferente. Sim, com certeza. Uhum. Muitas mudanças. Muitas mudanças. Dili, e no teu primeiro, assim, na tua primeira gestação, assim, e no teu primeiro parto, o que tu sente que... Qual era a Dili antes e qual era a Dili depois do processo da gestação e do processo do parto? O que tu sente que isso influenciou em ti? Olha, muitas coisas, até parece ser loucura, olha só. Imagina, eu tinha 17 anos, né? 17 para 18. Uhum. E aí, naquela época, assim, muito nova, eu não conhecia as terapias holísticas, eu não conhecia nada desse mundo. Mas, Uhum. assim, quando eu engravidei, na verdade, não foi esperado, né? Fui descobrir que eu já estava com quase 3 meses de gestação. E aí, a minha cabeça, assim, por mais que eu possa, né, hoje eu penso assim, o quanto eu já evoluí, o quanto, como naquela época eu fui firme, assim, com o meu propósito, nossa, não, eu engravidei, e eu tinha uma convicção de ter um parto normal, porque naquela época tinha muito, era o auge da cesárea, porque não era indolor, enfim, mais prático, e Uhum. aí eu não, né, e eu coloquei na minha cabeça, não, eu vou ter um parto normal, até porque o doutor também tinha me falado assim, Dili, tu provavelmente não vai conseguir ter um parto normal porque a tua mãe não conseguiu ter um parto normal. E geralmente puxa pela mãe, né? E eu Uhum. sou filha única, né? Então, nossa, eu fiquei pensando assim, não. Coloquei na minha cabeça, coloquei um foco assim, eu vou estudar, eu vou ler Uhum. livros, eu vou pesquisar, porque naquela época a internet não era muito assim, tinha, mas assim, eu não era muito apta a isso, né? Aí eu sei que eu ganhei um livro de uma professora minha, que era todo da questão do parto, enfim, e eu li aquele livro assim 2 vezes durante a Boa minha noite, gestação. Grazi. Dando Boa boa noite noite. pro pessoal que tá entrando. Sim. E aí eu estudei a fundo esse livro, li, vi quais eram os riscos, enfim. Mas, sabe, assim, por ser nova, eu coloquei um propósito assim, eu não vou focar na dor, eu vou focar no momento de ver o meu filho nascer naturalmente,
né? Claro que quando eu fui para ganhar, eu também intensifiquei que Deus, seja feita a tua vontade. Eu sempre tive isso, porque meu pai e minha mãe sempre trouxeram muito essa parte, assim, das crenças, de confiar em Deus, de ter fé, que tudo se resolve no tempo dele. E aí eu coloquei um foco, não, eu vou tentar o meu parto normal, vou dar o meu melhor, vou fazer o possível para ser um parto normal. Mas Deus seja feita a sua vontade, se não for, vai, alguma maneira vai interferir. Uhum. E foi tranquilo, assim, ó, eu fui focada e o doutor dizia, mas tu tem certeza que tu vai aguentar as dor? Porque eu era nova, porque daí eu ia fazer escândalo, enfim. E eu, sabe que eu me mantive assim, ó, eu fiz exatamente o que o livro falou, das respirações, focar no meu filho, focar em ver ele, sabe? Eu tava assim, ó, num propósito pronto para isso, né? Então, Uhum. por mais que eu era nova, eu consegui ter o meu parto normal. Foi rápido, assim, muito rápido que até eu Quanto fiquei apavorada. tempo que deu o primeiro parto normal? Eu fui à meia-noite pro hospital Uhum. com dores e ganhei 5 para 6 da manhã. Meia-noite, 5 para 6. É, foi rápido, foi um. E tu já chegou no hospital, tu estava com quanto de dilatação? Aí eu Tu estava com lembra? 4 ou 5 dedos de dilatação. 4 ou 5. Era mais Bah, mesmo. já tinha. Aham, já foi com assim. Tem muitas mulheres que elas, na primeira dor, elas já vão, né? Quando elas nem iniciou ainda o processo, elas já vão, assim. Mas pra tu ver como é a autoconfiança, né? Tu botou dentro de ti a autoconfiança e foi, sabe? Então, eu acredito que, é, principalmente a mulher que ela se propõe a passar pelo parto normal, né? Isso desperta uma capacidade dentro de ti de. E eu queria saber qual foi a sensação depois que tu pariu ele, assim, em relação a Dilly com ela mesma, sabe? Tu lembra como que foi essa sensação? Eu era confiante, viu? Eu sabia que eu posso, eu consigo, eu venço sempre. Porque daí chegou lá na hora, assim, o doutor disse assim, tu tem certeza que tu vai querer ganhar normal mesmo? E daí eu falei assim, eu tenho a plena certeza que eu vou ganhar normal. Se ele tá encaixado, eu vou aguentar firme. E a minha mãe comigo na hora. Isso era frio, fez menos 1 grau naquela madrugada. Isso Nossa! era frio, eu não podia levantar da cama, eu não podia me movimentar. E minha mãe ia fomentando as minhas costas, massageando. E eu ali, firme, não, foca que ele vai nascer. Respira, Foca, respira e vamos lá. é o respira e não pira, que eu falo muito hoje para minhas clientes, respira e não pira. Eu respirava, fazia as respirações e me concentrava. É na hora. O que eu mais, assim, eu tinha um medo, assim, dentro de mim, era o tal de fazer a força para nascer, né? Porque é um movimento que tu faz, que tu prende o ar, eu pensei, não, mas eu vou dar conta. Na primeira não deu, e daí o doutor disse assim, tu não vai conseguir. E eu falei, eu vou conseguir. E na Ah, segunda, o agora doutor só de teimosa eu vou conseguir. Eu acreditava que eu não ia conseguir. Mas só de teimosa agora eu vou. agora eu vou, daí na segunda força que eu fiz, quase deslizou das mãos do doutor, assim, ele disse, meu Deus do céu. E assim, ó, depois que tu ganha, assim, ó, tu se sente assim, ó, venço tudo, venço sempre, sou poderosa, e da minha idade não, ninguém me bate, e assim, ó, essa autoconfiança que eu tive foi muito grandiosa. Então, assim, realmente o foco, né, o quanto quando tu tá focada ali no coloca, tu vai, tu sabe, tu solta do controle, que nem eu disse, Deus, seja feita a tua vontade. Se for, eu vou dar o meu melhor, mas se não Claro, for, ok. claro, respeitando também, né, o processo, né? Exatamente. E daí já no segundo parto eu fiquei com medo. Eu não sei se por causa na verdade, dentro de mim, eu tinha uma curiosidade sobre cesariana, né? Sabe assim, eu fiquei pensando assim, nossa, tá, eu tive um parto normal, como Eu é que quero é ter viver uma a outra cesariana? experiência. Quero ter. Daí eu também, gente, soltei pro universo. Eu disse pra Deus, conversei, ó, eu tô com certo medo, não sei, parecia que eu tava com certo receio. Eu não sei se de repente não era porque eu tava numa parte de uma cura bem intensa no meu mestrado. Eu tava fazendo mestrado naquela época de Uhum. Reiki. Então a gente teve a cura da criança interior, então tinha muitos processos, eu tava passando por uns processos bem O intensos. Daí era o Covid. emocional já tava abalado, né? Exatamente. Aí eu peguei Covid na gestação. Não foi um Covid forte, mas o que afetou? O meu mental. Uhum. Eu fiquei esquecida. Tipo assim, me deu dor de cabeça, daí eu fui diagnosticada com Covid.
E é como se assim, ela tivesse a minha mente tivesse sido, tipo, tivesse te dando um apagão, sabe? Eu não lembrava das coisas, eu tive uma dificuldade muito grande em terminar o meu TCC que eu tinha que fazer. Nossa, eu tive assim, eu consegui, mas assim, foi com muito esforço, eu me exigi bastante. E Uhum. aquilo ali eu acho que me deu um certo cansaço, uma certa frustração, porque teve um módulo que eu não pude participar presencial, Sim. enfim. Mas eu acho que tudo ali somatizou. E aí, dentro do meu inconsciente, tinha aquele assim, todo mundo fala de cesárea, né? Que não tem dor, como é que será que é? E eu pensei assim, não, vou jogar, vou deixar que seja, como for. E eu até fui Entregou para pro ganhar. universo, né? Exatamente. E aí eu até fui com as dores, com todo o processo para ganhar ele. Só que na hora de eu ter as dores, dilatação, eu não tive dilatação. As dores vinham, mas eu não tinha, e ele ficou transversal dentro da minha barriga. Então já era um sinal. A doutora disse assim: tu quer tentar com indução, a gente faz. Mas se tu quiser fazer cesárea, tu faz. Aí eu pensei, vamos tentar cesárea, porque eu já tava com 41 semanas. O Murilo Sim. nasceu com 38 certinho, fechou 38, o Murilo nasceu. E o Bernardo já tava com 41, ele tava bem tranquilão lá, né? Ele por ele, acho que ele ficava até as 42 bem tranquilo, Passava né? Eu só tava até, com. ficava mais, ficava mais. A doutora disse, se tu quiser esperar mais uns dias, aí eu fiquei, meteu aquele medo assim, ó, vai que, né, passa do tempo, né? Daí eu pensei, não, então vamos fazer. E olha que, pra mim, a cesárea foi, assim, a terrível. Tanto que quando o B tinha 6 meses, eu entrei pra sala de cirurgia entre a vida e a morte, porque, né, teve um erro médico ali, enfim, uma situação. E aí, nossa, aí bagunçou muito a minha vida ali, assim, no sentido, nossa, eu pensei assim, nossa, às vezes poderia ter sido um detalhe, eu poderia ter feito indução, mas eu tinha curiosidade. De repente, eu pensei assim para mim depois, é, foi uma experiência para mim poder até contar para outras mulheres o quanto que se a gente está entregue, se a gente está fortalecida, está no nosso mental com foco e ok, eu vou me organizar para isso, mas se não for para ser, vai dar sinais, a gente não precisa ter medo, porque as coisas fluem como tem que ser, porque o Uhum. medo quando ele predomina, nossa, e aí eu acho que veio tudo e na verdade eu tinha aquela vontade de ter o parto para, né, para ter uma experiência, né? Mas ao mesmo tempo eu tava com muito medo, porque é uma anestesia, enfim, Sim, corte, sim. né? Eu era muito vil para isso, sabe? E em questão de bisturi e coisa, assim, ficava imaginando, né? Mas aí foi uma experiência muito boa, porque hoje eu posso dizer, nossa, quanto lá, bem adolescente, sem conhecer a espiritualidade, sem conhecer tudo que eu conheço hoje, eu coloquei aquele foco, botei um propósito, não, eu vou dar o meu melhor, porque não é só eu, é o meu filho também que vai nascer com a força dele, né? Uhum. E o com o Bernardo foi diferente, né? Foi uma situação ali que teve todo um processo. E Sim. ok, eu tava tranquila, tanto que realmente eu fiquei assim, nossa, todo mundo diz que a gente não tem dor após uma cesárea, e eu tinha muita dor, eu dizia pra doutora, eu tenho dor, e ela falou, Deus me dava um remédio, 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 e me mandaram embora com dor, e eu com dor, eu disse, isso não é normal, eu parei no hospital aqui, eu dei alta, daí eu vim pra casa, no outro dia eu parei no hospital aqui, e aí a doutora até me disse assim, nossa, mas como é que te liberaram com dor desse jeito? Tem alguma coisa errada? Só que daí eu tomei medicação e passou. Só que daí depois eu vi que começou a ter uma elevação na minha barriga, tinha uma coisa que não estava certo. E aí era uma veia que tinha aberto, né? Porque na verdade foi cortada uma veia, ela foi costurada, mas não foi cauterizada. E aí ela abriu. A minha sorte é que ela encapsulou e o sangue ficou jorrando dentro dessa proteção, dessa capa, tipo uma capa, Aham. né? E aí Aham. e aí que eu fui pra cirurgia, daí eu fui fazer um exame, daí eu fui ver, e aí tinha dado aquilo ali, que quando me abrissem, poderia abrir aquilo ali, dar uma hemorragia, né? Poderia ser uma cirurgia de 15 minutos, mas poderia ser uma cirurgia de 2, 3 horas. Eu acho que deu 1 hora e pouquinho de cirurgia. Sim. E aí o bebê tinha 6 meses, né? Então, tipo, eu amamentava, foi em outra cidade, foi todo um transtorno, mas eu passei por isso. Eu pensei, não, se eu estou ali, eu vou passar. E aí bateu aquela situação, nossa, de novo eu vou para uma cirurgia, né? Olha só como o medo, ele atrai mais daquilo que a gente tem medo, né? Então já foi, Exatamente. foi uma lição que realmente aprendi, nossa, quando a gente está com o nosso mental em desequilíbrio, quando a gente está enfraquecida, enfim, e não põe um foco e esquece, na verdade eu tinha esquecido essa parte da espiritualidade, tinha deixado um pouco de lado, porque eram muitas coisas ali, e quando tu cura a criança interior, e a minha era bem teimosa, né? O bom é que a teimosia ela tem um propósito, mas É, aí em outras. ela tem um recurso também, né?
E eu acho que isso é uma das coisas que a gente mais tem que aprender dentro dessa caminhada, assim, do autoconhecimento. É que muitas vezes as pessoas, quando elas veem uma sombra nelas, elas começam a se julgar pela sombra. Só que a questão é que a sombra, ela também tem um recurso. Então, talvez a Dili teimosa lá dos 17 anos, o quão importante ela foi, né? Travou um pouquinho? Acho que travou. Peraí. Ah, aqui. Voltou, É, eu vi que... Tá. voltou. Então, o quanto, Dili, tu precisou da tua teimosia? Naquele momento, daí quando ele disse aquilo, bateu aquele assim, não, agora que vai. Agora Agora vai, eu eu vai. vou teimar. Agora que vai. E é muito. E eu sabe que eu realmente teve nesses processos agora dos últimos tempos também uns processos de curas que eu passei e veio muito isso. Nossa, serve muito a minha teimosia para um monte de coisa, mas também tenho que olhar para outras coisas, elas também não servem, né? Uhum. Tem que equilibrar, ver o que é necessário. Ok, não, se tá tudo dando. É que nem é corrida, né? Eu faço uma comparação. Hoje eu saí também para fazer 8 km, né? E daí lá no 6 eu já tava me sabotando, não, mas eu não vou fazer. Porque o sol começou, porque não sei o quê. Não, tu falou que ia fazer 8, tu não tá sentindo nada, tu não tá cansada. Deixa esse sol bater no teu rosto, vai pegar um solzinho e tá tudo Uhum. certo. E aí eu concluí, poderia ter feito até 10, porque, tipo assim, tava de boas, mas eu disse, não, vai ser 8 km. E aí, quando tu põe aquele foco, mesmo que tenha as coisinhas ali pela teimosia, não, eu vou mostrar porque eu posso, consigo. Então, da mesma forma, foi assim, né, Sim, no parto, enfim, né. E foi uma grande evolução, né, tipo, quanto que não regula, às vezes, a idade, né? Porque a gente fala, eu não conhecia a espiritualidade, mas ali eu tinha uma confiança muito grande na questão, né, que nem meus pais me colocaram muito a questão da fé, de ter fé, de confiar em Deus, confiar na energia que tinha, que tudo tinha um propósito, que tem que ser como tem que ser. Se tu confia, solta, e aí é a fé que é a certeza que as coisas no final sempre dão sim. certo, né? E ali mesmo que eu estava na espiritualidade, mas eu estava realmente num monte de situações, e eu resolvi fazer aquele lado, mas ok, me mantive firme, consegui passar por aquilo ali. No momento da cirurgia, depois novamente, eu fortaleci muito a minha fé ali também. Aí eu disse: não, se eu vou ter que passar de novo por mais uma cirurgia, eu vou passar por ela. Bateu o medo, só que eu disse: eu vou com medo mesmo, eu sei que eu tenho que ir, só que eu sei que eu vou voltar porque eu tenho um propósito, eu tenho que cuidar do meu filho. E aí eu fiz os envios de reiki, porque até quando eu fiquei sabendo o horário que eu ia fazer a cirurgia, eu já encaminhei todos, eu fiz sete sessões de reiki para mim receber no dia, né? Todas programadas para mim receber naquele momento. E foi super tranquilo. E aí eu pensei, nossa, olha só, teve um propósito, que quando a gente não tá, acontece, né? Então eu já tinha uma idade muito mais madura, mas realmente ali eu me sabotei, né? Uhum. Me auto-sabotei, porque na verdade tinha uma vontade, mas eu poderia sim ter esperado, né? A doutora disse, tu pode, mas também, né, com 42 semanas também já é um risco, enfim, né? Tem todo aquele protocolo e eu também me assustei. E na verdade, porque tinham acontecido fatores de pessoas conhecidas que tinham perdido crianças, e eu me deixei abalar por isso também, né? Eu Uhum. foquei naquilo, não foquei. E aí isso acaba também mexendo, né? Você pensa, meu Deus, mas aí tá acontecendo isso. Eu fiquei sabendo de uma criança que morreu dentro da barriga da mãe, passou do tempo, deixaram muito tempo. E aí tu fica assim, tu cria uma noia ali, que Sim. depois aquilo ali tudo somatizou, sabe? Daí foi o Covid, que nem eu falei, fiquei ali, o meu mestrado, a minha memória, tudo, mas enfim, eu consegui me manter ali firme e tal, Sim. fiz meus processos, mas como muda, né? A idade não regula. Ok, em amadurecimento da criação do Murilo para o Bernardo, muito diferente, né? Do Murilo, Sim. por mais que eu tive todo esse foco, eu não consegui focar em realmente como conduzir, cuidar dele. Eu fui muito infantil, isso hoje eu admito, porque eu não tinha essa experiência. Sorte que eu tinha minha mãe, tinha a minha ex-sogra, que me ajudaram muito, mas hoje, em outra questão de cuidados com o Bernardo, foi totalmente diferente, né? Tipo, Sim. mais e até a questão da amamentação, né? Com o Murilo eu consegui só dar até os 6 meses. E aí eu tive que trabalhar, era longe, enfim, não tinha, o tempo não compensava. E com o Bernardo foi até setembro do ano passado, 2 anos e 9 meses, então, né? Eu amamentei ele, consegui ficar mais tempo com ele, até pelo fato do meu trabalho. Então,
tudo mudou. Uhum. N questões Sim. em Talvez o uma função. processo de gestação e de parto de um foi uma experiência muito fantástica, mas talvez o outro ainda tinha inseguranças, tinha assim. Aí no outro parto, já o processo do parto ali, da recuperação do parto foi uma, mas a criação já é outra, né? Porque a Dilly é outra também, né? A Dilly de 17 anos é uma, a Dilly de agora é outra, né? E uma das coisas que eu percebo muito, assim, e tem muito da minha opinião pessoal nisso, né? Não só como profissional doula, enfim, né? Tem muito da minha opinião pessoal nisso, né? Mas tem uma frase que falam muito e que eu não suporto essa frase, que é assim, quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Existe essa frase, não sei se tu sabia que existia. Não? Ok. Não. Dentro do mundo, assim, da doulagem e tudo mais, eu já percebi muito que muitas mulheres falam isso. Ah, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Como se a mulher, ela acabasse se culpando por não ser a mãe perfeita ou a mãe ideal, né? E eu não sou muito a favor dessa frase, mesmo que ela seja muito usada. Por quê? Porque eu acredito que naturalmente a mãe ela já vai ter que lidar com as próprias autocobranças dela. De tipo, ai, mas será que eu sou uma mãe boa? Será que eu vou isso? Será que aquilo? Naturalmente ela já vai ter que lidar com aquilo. Aí quando alguém vem e traz essa frase, parece que isso reforça mais ainda, né? Pois é. Parece que isso reforça mais ainda. Então, o quanto, que nem tu trouxe da questão da mentalidade, do quanto tu já pensava diferente, do quanto tu já tinha, né? O quanto a gente vai aprendendo a lidar com os nossos pensamentos no que a gente vai nutrir, no que a gente não vai nutrir, né? Então, ali, depois eu tive que passar por uma nova cirurgia, eu fiz os processos de reiki, fiz os processos para espiritualmente acontecer da melhor forma possível, mas eu tava com um propósito, eu tinha minha intenção, eu já tinha uma mentalidade diferente, eu ia dar conta, porque eu tinha, sabe? Então a força do pensamento, assim, as palavras que a gente fala para nós mesmas, né? E os pensamentos que a gente vai nutrindo, tudo isso vai nos encaminhar ou para um caminho muito bom ou para um caminho muito ruim. E talvez esses dois caminhos eles sejam iguais, só que o ponto de vista que a gente cria em relação a cada um é diferente, Exatamente. né? Então, talvez, que nem tu disse assim, eu vivi as duas experiências, porque tinha que acontecer dessa forma, né? Tinha que acontecer dessa forma, exatamente para que tu conseguisse até auxiliar outras mulheres, claro, e trazer isso para outras mulheres, mas o quanto o processo de superação e de força de cada um foi diferente para ti. E o quanto isso também influenciou em autoconfiança, em acreditar em si mesma, né? Em ver que, não, peraí, eu superei tudo isso. Se eu superei tudo isso, peraí, uma parte dentro de mim é muito forte, né? Exatamente, e bem isso. Eu sabe que isso me deu uma comparação também, tipo, que nem eu, nossa, quando o Dei Murilo nasceu, nossa, eu senti, nossa, como eu sou capaz. Tipo, eu sou capaz, eu sou nova, mas eu sou capaz. E olha como não tem nada a ver com a minha mãe. O parto dela, ela foi para ganhar normal e não deu, né? Eu me virei na hora. De ela estar no hospital ali com dor e eu me virar e não querer nascer normal, né? E eu tô dizendo que isso poderia ter uma interferência, né? Mas na verdade eu creio que ele estava muito pensando que eu era muito nova, toda aquela questão, porque naquela época tinha muita gente, muita guriazinha nova engravidando. E aí era aqueles partos que as meninas desmaiavam na hora de ganhar, de tiravam a ferro. Só que aquilo ali não tinha na minha cabeça, sabe? Que nem ele falava assim, ai, se tu não, ele falava assim, se tu não fizer força, eu vou tirar ferro, né? Porque o meu doutor, ele era assim, uma figura, né? Ele falava assim, mas eu acho que quanto mais ele me amedrontava, mais eu tinha vontade de pensar assim, eu vou ter que mostrar que eu consigo, né? E aquilo Mas eu deu uma teimava. vontade. E Mas aí eu eu pensei teimava. assim, não, vou dar uma teimada e vou mostrar. E ele até no último, e aí eu disse não. E aí quando eu cheguei lá, eu chamei a graça, ele disse, tu vai tentar mesmo? Eu vou. E daí ele me examinou e disse, não, tá tudo ok. Então vamos lá, né? E aí, para ver o quanto, né, eu me senti assim, empoderada, determinada, forte. E não que na cesárea eu não sentisse, mas parece que na cesárea assim, eu fiquei assim, ai, foi emocionante, foi e não foi, né? Pra mim, porque teve essa experiência, assim, foi assim, mas nossa, realmente eu não fiz esforço, não fiz, eu carreguei, tá? Depois eu fiz um esforço, né? Eu fiz o esforço de ter que passar de novo, enfim.
Mas foi gratificante tudo naquele momento, mas assim, parece que não teve aquela grande emoção quieta ali. E daí, olha só que engraçado. No primeiro parto, eu estava separada do meu primeiro marido, a gente tinha se separado, a gente foi voltar depois quando o Murilo tinha 6 meses. Então, assim, eu passei o parto com a minha mãe. E naquela época eles não deixavam assistir o parto, sabe? Então, minha mãe não assistiu, fui sozinha, só eu e as enfermeiras e o doutor, né? E então, e no segundo parto, o pai do Bernardo estava presente. Ele, porque ele era assim, ele gosta dessas coisas. E aí o doutor perguntou, tu vai ter coragem? Enfim, e ele falou, não, eu vou estar lá. E ele estava comigo, então, tipo, como eu pensei assim, nossa, poderia ter sido diferente ali dele estar ali comigo, do meu lado, me dando carinho, que ele estava comigo ali, me dando todo o apoio. Mas aí parece que não foi aquela emoção de tu, eu vou fazer o meu esforço, de eu estar ali, sabe? Isso mudou. Isso eu senti assim que foi assim uma coisa no meu ponto de vista, né, na minha opinião, não estou descartando que as meninas que tenham, as mulheres que estão assistindo Uhum. cesárea sejam, né? Mas eu, na minha emoção, na minha sensação ali, foi aquilo, né? Nossa, eu poderia estar com ele, poderia estar ali me auxiliando, né? Tava meu companheiro. Dessa vez eu tinha ele e foi de uma maneira diferente, mas tudo bem. Eu pensei, tinha que ser como tinha que ser, mas aí isso me vinha, sabe? Parece que eu tava na sala de recuperação, eu fiquei me pegando pensando nisso, nessa. Como é estranho, né? Eu tinha tanta essa curiosidade e para mim foi assim, foi emocionante. Foi e não foi, né? Foi emocionante de receber o B, mas não teve aquele momento que parece que a dor, todo mundo, a dor é terrível, mas todo mundo diz a dor do parto, se esquece, né? E eu pensei assim, eu nem lembro da minha dor, sabe? Aham. Porque tipo assim, eu não pensava na dor, eu Sim. só pensava assim, como que ele vai vir, como que vai ser a sensação né, de liberar um bebê de dentro de ti. Nossa, o poder que a gente tem, a grandiosidade que a gente tem dentro da gente, sabe? E aí aquilo foi gratificante, assim, e claro, ok, foi um processo, mas isso eu me senti, sabe? Me senti muito empoderada, e até pelos cuidados com o Murilo. Imagina, eu ganhei normal, eu descansei umas 3 horas, eu fui sozinha pro banho, fui tomar meu banho, me A recuperei, fiz recuperação, minhas coisas. né, é outra, né? A recuperação é outra, assim, né? E aí depois eu era totalmente dependente do meu companheiro, né? Daí minha sogra também, né? Ela me ajudou bastante, estava comigo lá, eu tive apoio, né? Então eu era totalmente dependente de outros. Assim, para mim aquilo também, claro, de repente isso também era uma forma de merecimento, que eu merecia ser cuidada, ser, né, acolhida, que antes ali foi aquele movimento, a minha mãe tinha que trabalhar, eu fiquei sozinha no hospital. Eu recebi visitas, tinha as enfermeiras, enfim, lá, mas não tinha, né, outros, assim, o meu marido, o meu ex-marido veio ver o pequeno, mas depois que eu já tinha me recuperado, enfim. E ali não, eu estava totalmente sob os cuidados do meu ex-marido também e da minha ex-sogra, né, que me cuidaram, me acolheram, né, então, de repente também isso foi uma forma de também, né, que a gente vê que Sim. conto com uma mãe de cesárea também, ela tem que, né, Se de repente permitir é isso. receber, né? Exato. Abrir para receber. Exatamente. Que é isso, eu nunca me permiti que ninguém, tipo, ser cuidada por ninguém, não. Eu dou conta sozinha, ok, isso é bom, mas naquele momento ali eu precisava daquilo ali, porque eu tinha passado muitos movimentos, aí também fecha, né, faz todo sentido, Com né, tudo tem um autoconhecimento. propósito, Uhum. tudo fecha, assim, tudo é mágico, nada é por acaso, sempre tem um propósito, então, e é isso até para passar para os clientes, e quando tenho aqui clientes que vêm aqui quando estão grávidas, gestando, elas sempre perguntam como é que foi a sensação do parto normal, como é que foi a sensação de um parto de cesárea, como foi para ti, e daí isso é bom porque eu troco com elas, ó, o foco, mas Informação, né? Troca informação, experiência e consegue inspirar a partir da tua história, da tua vivência, né? exatamente. Eu sempre digo assim, ó, não tenho medo. Porque a minha mãe não ganhou, ou porque isso, não levem isso em conta. Sim. Colocam foco. Se eu quero, eu posso, Deus me deu, se nós mulheres ganhamos um útero, somos nós que temos útero, ganhamos essa bênção, né? Geramos, gestamos, passando por tantas outras coisas. Então, tipo, o parir ali é incrível, é mágico, assim, tu vê assim, nossa, e eu sou muito viu assim no sangue, sabe? Na cesárea tu não vê nada, né? Porque tu fica tapado, e no parto normal. Na verdade, eu enxergava tudo, sabe? E eu pensei assim, nossa, eu enxerguei o sangue e pra mim não, né? Porque, tipo, se eu vou desmaiar, Não eu falei, desmaiou, não. não, Aham. era o foco, era meu filho nascer, sabe? Então, tipo Sim. assim, enquanto tá ali, ó, esse é o foco, tu não te desvia, tu pode vir falatório, pode vir a tal do. É ali,
sabe? Então, isso que é mágico, assim, e o quanto é transformador, né, nessa parte, assim, quanto que eu fiz uma autoanálise dessas questões, e o tempo do parto também, imagina, o Murilo tinha 15 anos quando eu engravidei do Bernardo, então foram 15 anos depois, eu nem imaginava ter filho, e aí também foi tudo diferente, foi uma gestação que eu, olha só, quando eu gestei o Murilo, eu andava de bicicleta, né, porque eu trabalhava, eu andava, pedalei até o oitavo mês, até Ah, já a barriga. mexeu bastante o quadril, já tava alinhando a pelve, tava tudo certo. Mas eu nunca fazia, não fazia. Eu começava a atividade física e parava, desistia. Era uma pessoa que começava e parava, começava pilates, eu parava, começava uma academia, eu parava, não tinha persistência. E eu andava de bicicleta, né? Eu ia trabalhar de bicicleta e ia trabalhar de a pé. E E é aí um só em dias de chuva. exercício. Exatamente, né? E aí foi o que eu fiz. E na gestação do Bernardo, eu já fazia, fazia pilates 2 vezes na semana, 3 vezes academia. Eu pedalava também, eu e meu ex-companheiro, nós pedalávamos 15, 30 Hã? quilômetros. É, Bastante. e a doutora dizia assim, tu é louca, tu pedalar nessas estradas de chão, se tu cai, eu não. E aí, tudo que eu intensifiquei no Pilates, coisa, eu fiz tudo para um parto, eu me preparei, mas não foi daquela forma, porque na verdade o foco não estava, eu estava focada, eu tinha um mestrado, eu na verdade não foquei no meu parto, essa é a realidade, olha só. Eu foquei assim, pensei assim, não, como eu tinha um plano de saúde, eu pensei assim, seja o que for, se tiver que ser, não preciso, né, meu marido pagava um plano de saúde bom, eu pensei, tá tudo certo. E o meu foco foi estudar e fazer meu TCC, cumprir o que eu tinha, porque era bastante conteúdo, tinha muitas provas, tinha muitas coisas, assim, o professor era muito exigente, nosso mentor ali, ele cobrava muito da gente, a cobrança era valendo, e por um bom sinal, né? Só que daí eu foquei naquilo ali e esqueci o outro lado, Sim. né? Pensei assim, seja o que for. E aí, é mais ou menos isso, quando tu vai, seja o que for, Deus deu aquela forma que tem que ser Sim. assim, né? E, e daí, como é mágico, né? Daí, tipo, eu fiz toda a parte de atividade física, eu me cuidei, eu parei 15 dias antes de ganhar o Bernardo. Eu parei de fazer atividade física, que eu realmente quis, assim, me fechar, ficar no meu off, né? Aí parei de atender, enfim, e foi uns 15 20 dias antes. Mas eu, quanto assim, eu tava bem evoluída. E também, mesmo que não deu certo, eu continuei, fiz as atividades físicas, fiz tudo o que precisava fazer, bem diferente lá daquela outra época, né? Então ali, não, eu também coloquei aquilo ali, um foco, e outra que também é a calma e a paciência em cuidar de um bebê. Porque eu sempre fui muito agitada, né? Sagitariano tem, ela não para, então, tá sempre, né? Uma mãe que tá sempre muito agitada, né? Então, com o Murilo foi assim, muito agitada, né? Foram brincadeiras muito agitadas, foi uma criação muito agitada. E com o B, não. Eu tô mais tranquila, mais serena. Eu tenho os momentos, mas eu sei o momento da serenidade, tenho mais calma, consigo acolher ele melhor. E tive paciência para dar o mamar, porque não é uma fase fácil também. Então, tudo são. Do Murilo eu tava mais agitada, eu conseguia até os 6 meses, mas ali eu já não. Sabe quando tu tá assim, ai, eu tenho. Não dá. E poderia ter deixado só o mamar para de noite, né? Porque leite eu tinha, mas aí eu Esperar. quis atropelar tudo. Uhum. E daí com o Bernardo não, foi tranquilo. Daí quando eu queria cortar, eu pensei, eu vou dar até um ano. Foi 2 anos e 9 meses. Porque eu pensei assim, não, vou deixar o tempo dele. Não adianta eu querer interferir, deixa ele com o tempo dele, ele vai parar. E exatamente, quando eu conversei com ele, disse, ó, filho, acho que agora deu, né? Já vai fazer 3 anos. Simplesmente ele parou de mamar. Simplesmente assim, foi mágico. E outra coisa que eu aprendi também, a conversar muito, sabe? Coisas que eu não fazia com o Murilo, de saber que a criança está escutando, ela está na Sim. frequência. Pô, isso ajudou bastante, né? Tanto na gestação também eu conversei muito mais, coisas que eu não fazia com o Murilo, de conversar com ele, né, na barriga, toda aquela interação. Eu até fazia uns movimentos assim, mas não era como eu intensifiquei com o B, sabe? Então Sim. também foi uma mudança também diferente. E aí, fazendo o mestrado com ele dentro da minha barriga, eu consegui, por mais que nem o meu mentor disse assim, Diri, por mais que tu ganhou o Covid, tu passou todo esse processo, tu conseguiu concluir, fazer todas as tuas tarefas, não tirei notas boas, não, né, não precisei repetir provas, que teve colegas que precisavam repetir, fazer de novo, eu consegui, por mais que veio tudo turbilhão, eu consegui, sabe? Mas é que nem eu disse, o foco tava ali, mas eu tinha um bebê, mas ao mesmo tempo eu estava sendo ancorada pela espiritualidade, né? E E o quanto isso também estava a serviço do B. Porque no fundo, quando tu tá trabalhando em ti, na tua carreira, no reiki, também é pensar no teu filho. Talvez naquele momento não era 100% direcionado, mas o quanto hoje isso também influencia nele, o quanto ele também estava recebendo essa energia, né, ali dentro.
Porque eu acredito que tudo é uma questão de intenção. Então, se tu tá colocando essa intenção também, isso também tá indo, né, pra ele de uma forma boa, né? Então, e dentro disso são duas fases diferentes, duas dílias diferentes, né? E, e por mais que dentro da constelação a gente trabalha muito com a mãe real. E a mãe real, ela não é a mãe perfeita, né? Então a mãe, na verdade, o arquétipo da mãe é o arquétipo perfeito, porque é o arquétipo de uma mulher que traz um bebê ao mundo. Isso é perfeito. Mas agora, como isso se dá, como que isso vai acontecer, a gente está muito relacionado à mulher, porque não é só mãe, tem uma mulher ali atrás. Tem uma adolescente ali atrás, tem uma jovem ali atrás. Então não é só a questão da mãe, é questão de quem tá ali atrás, né? Então a gente também tem que saber ver isso. Por isso que, por exemplo, a gente fala, a doula é da mãe. A doula ela não tá tão preocupada com o bebê, ela tá muito mais olhando pra mãe, pra gestante, né? Então, por quê? Porque consegue reconhecer que atrás disso tem uma mulher. Atrás de tudo isso é mágico, tem várias coisas mágicas, mas tem desafios, às vezes pode cair para uma cesárea, às vezes tem complicações durante uma gestação. Então são várias questões que a gente tem que olhar para a mulher que está ali, para a mãe que era jovem que está ali, né? Olhar para essa pessoa que está ali atrás. E quando tu consegue, quando a própria gestante, a própria mãe, né, a própria mulher consegue olhar assim para ela, muita coisa muda, porque ela consegue ter uma compaixão e uma empatia muito maior por ela mesma, né? Então ela consegue acolher tanto a mãe que teve o bebê jovem, quanto a mãe que teve o bebê depois. Ela consegue acolher as duas, né? E dar afeto para essa parte que mora dentro de si. Porque a mãe jovem que tinha, talvez ela não agiu da mesma forma com o B, talvez realmente. Só que o quanto tu precisou ser aquela mãe para hoje poder ser a mãe, né? Para poder agir de uma forma diferente. Porque precisou passar por aquilo. Dentro da constelação a gente fala muito disso, sobre os primeiros filhos. Porque o primeiro filho, ele veio abrir caminho. O primeiro filho veio ensinar o pai e a mãe a ser pai e mãe. Então, muitas vezes, o primeiro filho, ele é aquele que tá assim, ele tá olhando pros pais, os pais estão olhando para ele, e ambos estão se encarando, tipo assim, o que que a gente faz aqui? Né? Como é que se faz isso aqui? Como é que se faz isso aqui? Com o segundo, terceiro, os outros filhos, tanto um pai quanto uma mãe, é totalmente diferente. E, consequentemente, o segundo filho, o terceiro filho, os filhos que vêm depois, eles vão receber de uma forma totalmente diferente, né? Porque o primeiro veio e pagou esse preço, que era abrir caminho, né? Então, tudo tá traçado exatamente como tem que traçar, tudo tá escrito por Deus, né? Exatamente da forma que deve ser, né? Que deve acontecer. E tu falou sobre a questão do padrão, né? A tua mãe não conseguiu, e aí tu poderia muito bem acreditar nessa crença e repetir esse padrão, né, sistêmico, esse padrão da família, de não, mas peraí, se as mulheres. Então é um decreto, as mulheres da minha família não conseguem, então eu não vou conseguir. Não, peraí, não é bem assim, eu posso romper com esse padrão, né? E dito e feito, foi lá e fez. Exatamente. Isso eu me senti assim muito guerreira, sabe? Porque realmente minha mãe era a primeira da minha avó. E minha avó, né, teve o último parto dela foi gêmeos, né? E naquela época não sabiam. Ela pariu a minha tia, que é hoje afinada. E daí a parteira lá, a benzedeira, disse assim, nossa, mas eu acho que tem mais um bebê aqui. E ela começou a ter dor de novo e veio mais um menino, né? E aí, tipo, foram todos parto normal. Minha bisavó também teve tudo parto normal. E eu pensei assim, minha mãe era a primeira filha, né? Depois veio tudo homens. E aí os gêmeos da minha avó, que veio a última menina, e o rapazinho, né? Então, tipo, eram só duas. E aí, por que minha mãe teve parto cesárea? Eu, tipo assim, é que não me encaixava. Eu disse, tá, mas teve tudo. O que aconteceu? Bom, era um fator com a minha mãe, mas eu sou diferente. Eu Tu pensei assim, não, escolheu eu sou diferente. diferente, né? Exatamente. Então eu pensei assim, não, eu vou estudar, vou ver como vou me informar como é que é. E realmente, as dores, assim, enquanto não foca, é aquela coisa assim, tinha um professor que dizia assim para nós, quando a gente tava assim, às vezes na aula era de português. Não, eu achava muito mágico, ele falou assim, não pense que tá cansativo, porque não tá, isso é coisa da mente de vocês. Aí ele disse assim, e sabe assim, naquela época a gente nem entendia se a pessoa
loucura, né? Toda essa coisa da mente de vocês estarem aí cansados aí, pensando que tá difícil, não tá difícil, isso é coisa que vocês colocam na cabeça de vocês. E aí me veio muito isso, né? É verdade, né? Porque a gente que faz as coisas que tá tudo aqui, né? E aí eu pensava assim, não, eu posso, eu vou dar um jeito. Então a dor não vai ser o meu foco. O meu foco vai ser o meu filho nascer de forma natural e eu vou fazer o que tem que fazer. E aí sim, tu tem as dor. Pra mim era muita a questão das costas, né? Mas aí eu tava não focada na dor. Eu respirava e focava, vai vir, vai vir. E aí é tudo na vida da mesma forma, né? Por meio de um parto, tu pode fazer tantas coisas na tua vida, focando num propósito e deixando o supérfluo para. Ó, escuta, entra aqui, sai aqui, respira, não pira, aceita que dói menos e mete ficha que a coisa vai. Sim, E anda, né? exatamente. É dar Exatamente. a força. Sim. Tu falou sobre a questão da dor, né? Tu disse assim, ai, as pessoas falam que a gente que não se lembra da dor do parto, né? E no processo do parto, vai, claro, né? Se a gente falar que não dói, a gente vai estar sendo hipócrita, porque é um momento óbvio que vai doer ali, né? Vai ser desconfortável, né? Talvez para algumas mulheres vai ser muito, talvez outras não vai ser tanto, mas algum desconforto pelo menos tu vai ter. Só que acontece, o processo, ele libera muito um dos hormônios que a gente chama que é o hormônio do amor, né? Que é a ocitocina. Então, do vínculo afetivo. Então, depois que tu tem o bebê, o teu corpo é como se ele, tipo, ele comece a jorrar esse hormônio de amor. E isso, olha que como Deus é perfeito, né? Como a espiritualidade ela é perfeita. Isso já é um mecanismo do corpo da mulher. De que ela vai passar por uma dor, vai ser tenso, vai ser. Mas depois ela vai ter uma recompensa tão grande de amor, desse hormônio, né? Que é o hormônio do vínculo afetivo, que aquilo parece que vai cobrir além, sabe? Parece que aquilo vai falar muito mais alto do que realmente como foi o processo da dor, assim. Então é bem isso, assim, que tu disse, nossa, a gente não lembra da dor do parto, né? A gente lembra de como a gente se sentiu depois daquilo. E é isso, né? Essa sensação de prazer e desse vínculo afetivo, né? Que se cria nesse momento. E aí tu disse também sobre a questão da cesárea, né? E de fato, não é que a cesárea ela não ela torna menos mãe, jamais, jamais, né? Tu é tão mãe com parto normal tanto quanto com parto cesárea. Isso jamais vai te tornar menos ou mais mãe, jamais, porque tu mesmo trouxe a experiência da maternidade de uma forma diferente, né? E isso também não te fez menos ou mais mãe, né? Então, isso é uma das coisas que muitas mulheres, elas também se cobram, né? Como se elas não fossem ser mãe o suficiente depois de acabar tendo um parto cesárea. E jamais precisa acontecer essa cobrança interna, né? Jamais ela precisa acontecer, porque tu é mãe de todas as formas, de todos os jeitos, né? Tu gestou, tu trouxe para o mundo, independente de como veio, é mãe. E a outra coisa que tu falou foi sobre a questão da amamentação, né? E a amamentação, ela é assim, ela é a melhor coisa que existe para o desenvolvimento de uma criança. A melhor coisa que existe, assim, ó, tem vitamina, tem tudo ali, ó, nutriente, tudo ali, ó, entregado de mão beijada, entendeu? De mão beijada. Então, assim, pro desenvolvimento, com certeza, pro desenvolvimento do bem, isso vai ter feito, isso vai fazer muito bem, né? Tu vai ver futuramente toda a diferença que isso trouxe pra vida dele. Porque se ele, tu disse que foi até Nossa, os 2 e 9. Nossa, então ele conseguiu literalmente beber muito da fonte, né? Então, isso com certeza exatamente. vai influenciar no desenvolvimento dele, porque quanto mais a criança tem o contato com o leite materno, nossa, muito melhor para o desenvolvimento dela, né? Mas é muito bom, assim, conversar e ver quais são as transformações que geraram, sabe? Nas mulheres, assim. Ver que nem tu trouxe, o quanto tu conseguiu ver de diferença em ti mesma, né? Em cada um, assim. E a gente falou sobre a questão da teimosia, o quanto ela foi um recurso, né? O quanto ela foi algo bom. E dentro desse caminho do autoconhecimento, a gente consegue compreender que todas as sombras, todas as emoções que às vezes não são tão boas, a gente tem como tirar um recurso,
não existe sentimento ruim, não existe sombra, não existe defeito que não tenha como tirar algo bom dele. Então, da teimosia, muitas vezes vem o quê? A garra. Muitas vezes da teimosia, ai, fulano, meu Deus, cabeça dura, teimosa, põe uma ideia na cabeça e não tira. Ok? Mas às vezes é isso que dá uma garra, dá um direcionamento, um foco, uma autoconfiança. Então a gente consegue linkar uma coisa com a outra, né? Então, e assim como diversas outras sombras, né? Uma das coisas que eu, por exemplo, eu não sou mãe ainda, né? Então eu vou usar o meu exemplo, mas não é dentro da maternidade. Mas, por exemplo, em 2023, eu tive um processo de depressão em 2023. Eu fiquei 3 meses ali bem depressiva, assim, bem mal, não saía de casa. Foi bem aqueles processos assim que a gente fica meio borocochô. E eu lembro que chegou um momento que eu já tinha emagrecido muito, tinha feito exames e eu tava com falta de vitamina. Comecei a repor as vitaminas e tal. E aí, uma das coisas que a médica disse foi que talvez seria importante eu começar a tomar antidepressivo, né, pra mim conseguir voltar. E aí, eu entrei em contato com um sentimento dentro de mim. Claro que eu já tinha sentido outras vezes, mas eu nunca tinha usado ele dessa forma, que foi a raiva. E aí eu percebi que muitas vezes as pessoas falam, né? Ai, mas a raiva é isso, a raiva é aquilo. Peraí, mas a raiva, se tu utilizar ela da forma correta, ela vai ter um benefício muito grande na tua vida. E aí foi um momento que me deu tanta raiva daquela situação que eu tava vivendo. E eu pensei assim, não, eu não vou tomar remédio. E eu não tô falando nada contra remédio. Quem toma remédio continua tomando, né? Mas não tô falando contra o remédio, porque realmente, às vezes, tu tá tão no fundo do poço que tu precisa tomar um remédio, né, pra te reerguer e aí conseguir ir aos poucos diminuindo ele. Mas como eu nunca gostei, assim, dessa questão de ter que tomar medicamento, de ter que tomar, assim, coisas que me fizessem independente daquilo, sabe? Aquilo começou a me dar uma coisa assim, e foi borbulhando e foi borbulhando. E aí eu lembro que, tipo assim, olha, me deu um boom, assim. Então eu digo que o que me auxiliou a sair do fundo do poço foi a raiva. Então, eu não posso dizer que eu não. Ah, porque raiva é isso. Ok, mas eu soube canalizar ela pra algo positivo. De tipo assim, olha, agora deu, agora chega, agora eu vou botar meus pés no chão e eu vou sair desse fundo do poço. E nem que seja a base da raiva. E foi a base da raiva. Mas eu utilizei uma sombra, eu utilizei o recurso dela. Eu soube utilizar ela pra luz. Porque daí, quando deu esse pico que eu saí dali, eu comecei a organizar minha vida de novo e comecei a ficar bem, né? Então, e comecei a ficar bem. Então é exatamente isso. Que nem tu. Ai, provavelmente já escutou. Fulana é teimosa, fulana não tira ideia da cabeça, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ok, mas o quanto isso te deu força naquele momento? Então a gente também tem que saber ver as coisas dessa ótica, né? Desse ponto de vista. Olha pra sombra, ok, mas como que eu posso utilizar isso a meu recurso? Exatamente, muito, muito mágico. Essa tua experiência aí, tu falando, nossa, é incrível mesmo, né? Eu falei nesse dia na minha live sobre matar o ego, né? Fazer ele morrer. Mas em termos, no sentido dele entender que sim, tu precisa usar ele em momentos, mas em outros momentos tu tem que botar ele a paulada, que nem eu disse assim, eu vou ter que pegar a paulada, porque chega, vamos lá, vamos fazer a coisa acontecer, e é isso, sabe? É mágico, como é que pode, né? E eu tava me cobrando muito sobre a teimosia nos últimos tempos, né? Mas agora, olha só, cheguei a essa conclusão, nossa, não, da teimosa, pensei, eu vou mostrar, né? Porque vou Aham. mostrar que a minha teimosia, eu vou É. dar conta do negócio. O E quanto eu daí, posso, o quanto eu posso utilizar isso aqui? Isso é uma das coisas que eu acho que a gente tem que fazer muito. Qualquer defeito que a gente vê em nós, a gente tem que olhar para aquilo e pensar: não, peraí, como é que eu posso utilizar isso aqui a meu favor? Qual é o recurso disso? Qual é a luz disso? Porque se tudo tem luz e sombra, a nossa sombra ela pode ser utilizada para luz, né? E eu acho muito, muito interessante, assim. E aí, se a gente linka com a questão do parto, olha a dor que tu passa, mas depois olha a recompensa de ocitocina que tu tem na tua vida, que é um amor que não se. Então, vê como tá tudo. Sempre tem a sombra e a luz. Sombra e luz. Sombra e luz. Em tudo. Em tudo. Então, quanto mais a gente consegue olhar para as coisas dessa ótica, desse ponto de vista, eu acredito que até mais leve fica para nós, né? A gente consegue ver as coisas de uma forma diferente. exatamente. Nossa, é muito mágico mesmo. E bem isso, né? Tipo,
foi aquele momento, né, que nem eu foquei, tinha dor, mas o meu foco não era, eu tirava aquilo ali, nem o professor falava, tirem o foco de vocês que isso é difícil, não é difícil, é a mente de vocês que está criando um difícil, é só vocês respirarem, se concentram, e aí realmente faltava, quando te falta foco, tu não consegue entender o processo, é óbvio, né, e aí, nesse sentido, assim, que falam também, assim, falava que nem, foi o diagnóstico que o doutor disse, a tua mãe teve um parto que tu não vai ter, eu não foquei naquilo ali, e outra coisa que as clientes às vezes me procuram assim, Diri, tá, mas eu já ouvi falar que eu tive cesárea e não baixou o leite. Para mim, no parto normal, foi mais demorado para baixar o leite do Uhum. que no cesariano. Nossa, Foi, de... a foi, ao, diferença. foi ao contrário. Demorou mais, tanto que as enfermeiras, vamos dar. Eu não tinha levado uma madeira, porque elas, não, eu vou dar o meu, o peito, vai ser o meu. Vai ser o meu leite. Uhum. Exatamente. E demorou. E daí aquilo me deu uma ansiedade, assim. Eu pensei, não, calma. Tu vê, né? Olha só, 17 anos, né? Respira, não pira. E aí eu comecei, lembrei do livro, comecei a fazer massagem, comecei a conversar com o meu seio. Ó, eu preciso, meu filho precisa Vamos desse, funcionar. que é a coisa Vamos funcionar. que Que eu tô precisa andar. precisando de vocês. Exatamente. E funcionou, e funcionou. A enfermeira entrou no quarto, o que tu tá fazendo? Não, olha só. Ela falou assim, o que tu tá fazendo? E eu falei assim, olha, tô conversando aqui O meu corpo. com a fonte, porque é necessário. Daí ela, olha só que ela falou assim, não, mas eu acho que não vai descer o teu leite. Eu disse, vai sim. E aí peguei uma garrafa de água que tinha do lado e me atraquei a tomar aquela água. E eu lembrei de tomar bastante água. Eu falei, pode me trazer mais chá que eu vou tomar chá. E aí, claro, demorou ali para um pouco mais, eu fiquei um pouco ansiosa, mas desceu. E já na cesariana, eu tinha antes do parto, eu já Tinha tinha antes, leite. né? Então não regula. Então é outra coisa assim que a gente às vezes É é muito pessoal. não deixar o externo, segue o que está dentro de ti. É isso que te conecta contigo, né? Vamos lá. Espiritualidade, me mostra, me direciona, conversar o diálogo interno que a gente não faz. E eu fazia muito isso, sabe? E olha como se perdeu com o tempo isso acontece, porque a gente tem tantas coisas. E agora, lembrando, isso é outra questão da gente ter sempre esse diálogo, né? De conversar que nada é igual. Se tu focar, te deixar e soltar, tu focou, mentalizou, vibrou naquilo ali, acontece. E as coisas acontecem como tem que ser, é claro. Nem nós estávamos comentando, às vezes acontecem uns contratempos, mas são coisas. Mas tu não pode focar naquilo ali, né? No desespero. Eu não foquei naquilo ali, eu foquei no propósito que era meu filho, depois naquele outro, nem na cesariana do Bernardo, quando deu aquilo ali, eu pensei assim, não, calma aí, vou pedir ajuda. Daí eu pedi pro meu mentor, olha, eu tô realmente abatendo medo. Daí ele falou assim, quais as ferramentas que tu tem para tu usar? E eu falei, o Reiki. Então ele falou assim, então tu já sabe o horário da tua cirurgia, tu vai programar, tu vai fazer os teus reikis programados, tu sabe o que fazer e faz. E aí eu fiz e confiei. E aí eu disse, não, ó, Deus seja feita a tua vontade, eu tenho o B para criar e eu sei que eu vou voltar. E dessa cirurgia eu volto e volto mais forte. E realmente aí eu voltei com um propósito, eu preciso renascer, não tá legal, botar a casa em ordem, porque não tava. E aí eu tive consciência de que eu não era nada em relação ao que eu tinha que fazer daqui para frente. Então, o foco não era pensar que a cirurgia ia ser um desastre, o foco era pensar que tu já tinha dado tudo certo, que a energia do meu reiki já tinha sido direcionada e que deu tudo certo. Então, Uhum. realmente, esse professor dizia, quando a gente está sem foco, sem concentração, tu não consegue raciocinar. E é verdade. Então, quando tu focou, ao mesmo tempo, até com a dor, ela passa. Tu tem, às vezes, dor que nem na corrida, em qualquer questão, né? Eu tirava o foco da dor e mentalizava, vamos lá que isso tem um propósito, vamos lá que tem uma questão a ser trabalhada. Flui, né? É mágico, né? E às vezes a gente se perde, né? Acontece, né? Mas Faz é parte olhar esse lado, né? também, né? Faz parte. Às vezes, pra gente se encontrar, a gente precisa se perder, né? Quantas vezes, Exatamente. quantas vezes eu ou tu, a gente teve que se perder pra depois se encontrar, né? Então, acontece. E aí fez todo sentido, né? E assim, é muito mágico. Daí eu sempre falo assim para as meninas assim, que elas me procuram. Geralmente eu atendo muito assim as meninas que têm alguma certa questão. Ai, mas o doutor disse que eu não vou engravidar porque eu tenho endometriose, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Pois confia, confia. Uhum. Mentaliza, cocria e solta. Vamos trabalhar e depois elas daí vem toda essa parte. Isso que eu acho mágico, né? Acho não. Me sinto realizada por ter isso, né? Deus é bom o tempo todo que Ele sabe que eu precisei desse parto normal, eu precisei Pra hoje dessa tu cesárea. conseguir transbordar. Exatamente.
E aí, e ter muita consciência disso, né? Bem como tu diz, né? Lidar, eu achava que lidar com sombras era terrível, né? E aí eu tive que aprender na dura marra, né? Não foi. Aí pensando assim que realmente tem o lado bom, né? Porque sou a menininha teimosa que diziam que era a Dilly teimosinha, que era terrível, mas esse terrível serviu para eu gerar uma, né? Parei um filho perfeito, né? Saudável, é, Exatamente. e tudo é mágico, né? E Exatamente. pra, e pra ti também deve ser mágico trabalhar com isso, deve ser incrível, né? Sim. Porque, ai, eu assisto vídeos, às vezes, Uhum. de partos na água, com as doulas. E até aqui em Caiba teve umas conhecidas que te fizeram acompanhamento, que eu até não sabia, na minha época não tinha isso. Agora tinha com o Bernardo, mas, tipo assim, aqui na região eu não conhecia, sabe? Eu tava bem Sim, sim. desinformada sobre isso, mas eu acompanho, deve ser não, é mágico, né? Que a gente Sim, disse que sim. tá ali É, com a mãe. eu iniciei nessa caminhada esse ano, né? Então eu também eu sou nova em tudo isso, Ah, né? Porque eu me formei no ano passado. Então também é um caminho novo, mas o sonho ele é de bastante tempo, assim. Porque eu brinco, assim, que eu era uma criança meio fora da casinha, né? Então, na verdade, não era nem criança, mas era uma pré-adolescente ali. Porque com 12, 13 anos de idade, tipo assim, meu passatempo era ver vídeo de parto. Juro, eu amava, eu amava. Tinha um programa no Discover Home Health que é partos. Eu não sabia que eu tava grávida, ou então partos incríveis. Tinha vários programas que existiam e passavam na TV que eram sobre parto. Na TV paga, né? Não era na TV aberta. E eu lembro que eu era um toco de gente e eu ficava vendo e eu via aquilo com. Sabe quando tu olha assim, a criança fica olhando para as coisas com um brilho no olho, assim? A criança não, né? Porque eu já tinha ali 12 anos, mas mesmo assim era muito nova para gostar desse tipo de conteúdo, né? Então, quanto isso já tava dentro no meu campo, já tava no meu campo antes já. E eu digo que, na verdade, isso parte do meu sonho, né? Porque o meu sonho é um dia gestar e parir, né? E aí eu falei, nossa, eu acho que isso é tão grande dentro de mim que eu acho que isso não é só meu, sabe? Eu acho que isso não é só um trabalho, tipo, isso não é só um sonho que é pra eu experienciar isso. Eu acho que isso é um sonho também de trabalho, sabe? E eu comecei a ver que realmente era. Então, foi algo que começou a se expandir, assim, além. E tá certo que eu sou muito nova, né, pra tudo, mas eu acredito que essa questão, e das mulheres que eu já atendi também, elas falaram assim pra mim, nossa, pra ti vai ser muito bom, porque o dia que tu tiver, tu vai saber, ela falou assim, nossa, o dia que tu tiver, tu vai ter tudo na manha já, porque tu vai, além de estudar teoricamente pra isso, tu vai ver muitos casos. Então tu vai lidar com muitos casos, tu vai ter muita bagagem, sabe? E porque eu pretendo ter só lá pra frente, né? E Uhum. mesmo eu pensando em ter só daqui bastante tempo, assim, eu sei que até lá eu já vou ter bastante bagagem profissional dentro disso e que vai me auxiliar com certeza quando eu for. Então, pra mim, nossa, uma coisa casa com a outra, sabe? E acho que é mágico tanto pra quem trabalha com isso, tanto pra quem vive isso, né? E acho que para as duas formas, assim, é muito mágico. E também a gente não pode romantizar a ponto de achar que para todas as mulheres vai ser assim, né? Porque tem mulheres que realmente, para elas, assim, a gestação foi horrível, elas nunca mais querem passar por isso na vida. E tem mulheres que foi a melhor coisa e querem ter trocentas, entende? Então, eu acredito que é muito individual, é muito pessoal. Isso é algo que não tem como a gente botar em caixinha, né? Ah, pra ti vai ser assim, aí pra ti também vai ser assim, pra ti também vai... Não. É assim, ó, cada pessoa vai passar pela experiência de parto, pela experiência de gestar, né? De uma forma totalmente diferente. Então, e cada gestação também vai ser totalmente diferente, né? Então é bem interessante, assim, ver por essa ótica, né? E, e eu acredito que tudo isso ligado com autoconhecimento fica totalmente, agrega muito mais valor, né, a esse processo. Quando a gente consegue olhar para essa forma para olhar para isso com o olhar do autoconhecimento, com o olhar de peraí, mas como que isso tá mexendo dentro de mim, como que isso influencia, como que eu cresço, qual é o aprendizado, qual é a lição, qual é a tarefa que eu tenho aqui, a serviço do que isso está,
né? Então, eu acredito que todo esse olhar que a gente tem, com todos os processos que a gente vive, independente se for a gestação ou não, se for um processo de trabalho, se for qualquer processo, isso vai agregar muito mais valor a tudo que a gente vive, né? Exatamente, muito. Que a gente fica, eu fiquei, tipo assim, a gente fica fazendo uma autoanálise, né, de tanta coisa. É outra coisa assim, ó, eu não criava expectativas, era uma coisa assim, ó, tipo, para ser adolescente, que geralmente é uma adolescente, ela cria expectativas. Eu não, eu foquei, mas que nem eu disse, eu soltei, eu disse, Deus, ó, seja feita a tua vontade. Se for não for da sua vontade, que meu filho não vá nascer em boas condições, eu tô aberta para fazer a cesárea, né? E aí eu já vi clientes falar assim, nossa, me preparei tanto e focou demais e depois se decepcionou. Não, eu digo assim, não se decepcione, não se decepcione, não era para ser. Então, assim, vocês focam, mas chegou na hora, ai, teve todas as dores, mas não teve dilatação, tá tudo certo, já era um sinal, ó, Deus, faz. Se tu passou pelas dores, tu teve que passar, né? Ah, é um processo. E aí, isso eu fiquei me perguntando, nossa, né, tão nova assim, tipo, como né, não era assim, as expectativas não nunca criei expectativas naquela época. Comecei a criar depois uma fase que eu acho que de repente isso veio também para me ensinar, ou sempre vem, né, para algum propósito, que eu criei uma expectativa e foi totalmente outra, né? Então, realmente lá não, eu coloquei foco e na hora eu disse, ó, Deus, eu tô indo para lá, tô indo para ganhar meu filho. Então, seja como for, vai ser. E eu tô pronto aqui para serviço do que tiver que fazer. Se é para fazer, a minha missão é isso, é passar essas dores, eu vou passar. Se tiver que fazer, eu vou fazer. E vou me concentrar ali, né? Não vou. E realmente funciona, né? Então também é isso, né? E também não escutar muita coisa. Focar numa coisa, que nem eu li aquele livro que a professora me deu, assim, e foi aquele livro que eu vinha na minha memória. Eu li ele duas vezes, e aí vinha, era aquilo, mais aquilo, vinha puxando as informações, era aquilo que eu focava. Eu não foquei na enfermeira, não foquei ali na mulher falando, não foquei a mãe também preocupada, que é mãe, né? Mas eu, tipo, eu concordava com a mãe, mas o meu foco era outro, né? Vamos lá. Aham, E aí, aham, aham, aham. sim, mãe, sim, tadinha da mãe no frio lá me ajudando. E aí tu pensa assim, nossa, realmente, né? E ali, não, eu te deixei muito levar. Também pela família que as pessoas dizem assim, ai, tu cuida, né? Porque tu viu que tem criança morrendo, e tipo assim, eu entrei na frequência do desespero, eu fui pegando um pouco daqui, um pouco dali, e daí já não Tem tava no muito foco que era pra ser. ruído, né? A gente tem tanto ruído aqui fora e a gente vai comprando ruído, a gente vai escutando ruído, aí a informação ela vem cheia de ruído, ela nem vem sendo uma informação que realmente vai agregar em algo na nossa vida, né? E, e de fato, assim, com certeza isso deve influenciar em todo esse processo, né? Sim, exatamente. E é bem isso, né? Primeiro parto foi um parto focado, determinados. Eu foquei, me trabalhei, me concentrei, mas soltei. No momento que foi, eu disse, ó, eu confio, estou entregue. Se eu tenho poder, eu vou fazer, eu vou dar a luz da forma que tem que ser. Se não for, eu aceito da mesma forma. E o segundo já foi, claro, processo de medo, inseguranças ali, em questões que eu não estava focado diretamente ao parto, foi direcionado realmente para os estudos, mas não, eu tinha o B, assim, como eu sabia que eu, né, mas eu não, tipo, eu não foquei. Se fosse para ser, ia ser, porque na verdade eu acho que era essa vontade que eu tinha de conhecer uma cesárea, né? Também daí tudo se encaminhou para não ser. Então tá tudo certo, né? Uhum. E depois o processo também me ensinou muitas coisas, a ser cuidada, a ser carregada, a saber que eu tinha um marido também, um ex-marido, né, que me ajudou bastante. A ser É, vulnerável. isso. Isso, coisas que eu não, que eu estava contestando. E aí eu vi como é bom ser cuidada, ser carregada, é, né, alguém dar banho em ti, cuidar de ti, né? É mágico. Então teve seus propósitos. Então tem os dois propósitos, ai, a gente pensa assim, ai, que eu vou poder fazer o serviço da casa, poder voltar a fazer atividade física, era outra coisa que eu pensava assim, meu Deus, agora eu fiz cesárea, eu vou poder voltar só depois dos 60 dias, né? Não, Uhum. mas tem que aguentar o processo, né? Aguenta o processo, respira, não pira, porque com parto normal, em 20 dias tu tá livre pra fazer o que tu Tá quer, né? voando. E aí, outra coisa pra ter calma, cautela, Isso paciência. tava te trazendo, né? Aconteceu exatamente da forma que tinha que acontecer. Por quê? Porque tinha que passar pelo processo da paciência, da vulnerabilidade, de ser cuidada, de ter que receber. Então, tudo isso também é no processo, né? Mas, mas no mais, assim, eu acredito que foi muito bom, assim, a gente ter conversado Uhum. sobre tudo isso, a gente ter
visto isso dessa ótica, né? Desse ponto de vista de olhar para tudo como um ensinamento, como uma escola, todas as experiências como uma grande escola, né? Onde a gente vai aprendendo, assim. Então, tu sente que tu tem algo do teu caminho de autoconhecimento que não necessariamente seja do parto, assim, não necessariamente esteja envolvida com a gestação, com o parto, que tu acha que, tipo, é interessante de trazer aqui? O foco. O foco, não se desliga o foco de vocês. Focam, assim, ó, é esse diálogo interno. Eu sempre digo assim, ó, tudo que te deixa duvidoso sempre vai dar não. Isso é certo. No meu interior, das experiências que eu passei, tudo que deixa duvidoso sempre não vai para o caminho que tem que ser. Aí já nem vai, porque não vai dar certo. Vai, tu vai, daí tu se frustra, depois tu se cobra. Então, assim, focou, botou propósito, tudo que for na vida, mentalizou e solta. Ó, eu foquei nisso, é isso que eu quero, mas agora também, ó, Deus seja feita a tua vontade. Solta. Porque naquele aperto, né? É que nem diz, né? Na dor do parto, naquela última dor que tu, assim, ó, que parece que tu não vai aguentar, que tu diz assim, eu não aguento mais. E aí acontece. E aí é mais ou menos assim na vida. Quando tu pensa assim, meu Deus, eu tô passando por um monte de coisas, estou passando por situações assim, ó, cabulosas, que parece que não tem mais saída, que é aí que vem a saída. Quando tu diz agora seja feita a tua vontade, vamos lá, Deus, agora eu tô no limite, e aí as coisas acontecem. Então é soltar, é focar, quando tu tá focada, tu esquece da dor, tu esquece que tu tem a dor, mas tu esquece, tu vê o propósito daquilo que vai te trazer. Então, focou no propósito que aquilo vai te trazer, mas também não se prenda a criar expectativa. Solta. Foquei, mentalizei, criei, vibrei aquilo, soltei. Agora seja feito. Aí as coisas vêm. E aí é mais ou menos isso, como no parto, como na vida real. Sim. Foca, propósito, e aí intensifica, vibrou, e aí, ó, agora. E aí no último, assim, que tu pensa assim, mas não vai se concretizar, não vai acontecer. E aí é que acontece, Sim. naquele momento daquele Jesus amado, assim, Senhor, que a gente disse, agora não aguento mais. E aí vai. É mais ou menos assim. Esses foram o que eu cheguei, a minha conclusão, né, dos partos foi isso, né? E aí também, quando tu pensa assim no limite, e aí também, né? Chegou no limite do segundo parto também de uma situação que eu ia ter que refazer, mas eu foquei no propósito, soltei para Deus, para o universo, e foi da melhor Uhum. forma que tinha que ser. Sim. E aí a recuperação. Eu acredito que é a gente intencionar, né? Ter o foco no que a gente quer, mas também e realmente baixar a cabeça, focar naquilo, mas compreender que existe uma força maior. E que às vezes o nosso foco ele vai estar em algo que talvez a força maior ela vai dizer, não, mas ó, se a gente ajustar aqui vai ficar melhor, né? Então a gente tem o foco naquilo, que nem tu disse, né? Foca, intenciona e solta. E entrega, né? Porque e eu acredito que aí, eu pelo menos, eu já tive muita dificuldade em lidar com o soltar. Que era tipo assim, eu foco, eu quero isso, eu me preparo, e aí começava a preocupação, tá, mas isso? Tá, mas como é que. Tá, mas como que isso vai acontecer? Tá, mas aí como que. Tentando controlar tudo, tentando controlar. E aí chega um momento que tu fala assim, eu pelo menos, né, no meu processo, assim, na minha caminhada, eu tinha muito isso, assim, sabe? De querer controlar tudo, de tudo tem que ser do meu controle, tudo tem que ser milimetricamente controlado. E entender que controle é esse que tu acha que tu tem, sabe? Porque, né, muitas vezes a gente se pega, e é que nem, por exemplo, assim, tu intencionou e tal, mas soltou. Ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo, teve algumas coisas, mas aconteceram da forma que tinham que acontecer porque eram as lições que tu precisava. Então, hoje tu consegue ver isso, consegue tirar o ensinamento e a sabedoria disso, né? Mas imagina se até hoje tu estivesse frustrada e aquilo e não ia ter aceitado o ensinamento e não ia ter visto isso com bons olhos. Então, esse processo do soltar, para mim, pelo menos, sempre foi um desafio muito grande. Assim, hoje em dia que eu me vejo mais tranquila nisso, mas mesmo assim me trabalho, né, constantemente. Uma das coisas que mais me auxiliou em tudo isso foi um mantra, que entrego, confio, aceito e agradeço, sabe? Entrego, confio, aceito e agradeço. Eu digo assim, olha, ele é um mantra da minha alma, porque como eu tinha essa coisa
não conseguir soltar, de não conseguir entregar para Deus esse mantra, assim, nossa. E aí, tinha uma época que eu nadava, eu fazia natação, eu fiz natação por um tempo. E aí, não sei se tu já fez natação, mas quando a gente dá as Já. 4 braçadas, sabe? Eu já assisti, eu acho muito lindo, mas aqui não tem como fazer. Ah, não tem. Não Ah, tem, não é tem no interior, aula, né? É no interior, né? né? E só no Rio, só no Rio. Mulher, no Rio. Isso ainda tá no Rio. Mas quando eu fazia natação, era bem interessante, assim, porque a natação, ela é um esporte que ela é muito meditativo. É um esporte muito meditativo. Primeiro que a tua cabeça, na maioria das vezes, ela fica dentro da água. Então, tu já escuta diferente. O teu corpo, ele fica mais suave, ele fica mais leve. Então, assim, a natação, ela é um esporte, assim, olha, que, meu Deus do céu, para meditação, para tranquilidade, para relaxamento, é fantástico. Eu acho que é um dos melhores esportes, assim, para isso. E yoga, né, que eu sou viciada em yoga. Mas é, Também gosto. mas é a natação, e aí tem vários nados diferentes, né? Então tem de 3 braçadas, tem de 2 juntas, tem vários nados diferentes. E eu sempre fazia o de 4, que daí tu faz 1, 2, 3, 4. Aí tu respira, né? E nessa de 4 eu mantrava. Então, pra mim era assim, olha, eu fazia entrego, confio, aceito e Eu te agradeço. agradeço bem Entrego, certinho. confio, aceito e agradeço. Olha que doido, né? Não, pra quem vê de fora, pra quem não entende os Paranauê de autoconhecimento, acho que a gente é meio doido, né? Mas eu mantrava, então eu sabia que assim, olha, meu momento de natação era o momento onde eu ia meditar, eu ia fazer um mantra. E eu fazia, sabe? Virava, fazia, e aquilo me relaxava. Eu lembro que, meu Deus do céu, depois, assim, se eu pudesse deitar e dormir, eu ia tirar um sono, assim, fantástico, sabe? Porque a natação fazia isso comigo. Então, então, esse negócio de soltar que tu trouxe, assim, eu acabei trazendo essa experiência porque eu achei interessante, assim, de trazer. Mas esse negócio que tu disse, assim, do focar, tu intencionar, né? A gente tem um campo. E o nosso campo, ele tá reverberando no agora e ele também vai reverberar lá na frente. Quando eu intenciono algo nesse campo, eu tenho que intencionar, ter foco, saber o que eu tenho que ir atrás de fazer o que eu tenho que fazer, o que tem que ser feito, mas ao mesmo tempo soltar. Eu acho que aí tá essa ambiguidade, né? De eu focar e fazer, mas ao mesmo tempo soltar, né? Entregar. E eu até, não sei se eu não, eu li uma frase, ou eu postei essa semana que dizia que quando já no último do sufoco, quando tu diz, Deus seja feita a tua vontade, que eu postei no WhatsApp. Seja feita a tua vontade, aí o que acontece? Quando tu tá ali no limite que tu já pensa assim, meu Deus do céu, vai, e assim é no parto, né? Ele chegou que nem eu lembro disso agora, eu lembrei desse momento que chegou aquela última dor que te dá ali, que é a dor que vai expulsar o bebê. É aquela É o sensação que expulsivo. isso, é uma sensação assim, ó, que tu pensa, eu não vou, mas eu vou aguentar, e aí, Deus, eu não aguento mais, eu até disse, aí eu dei um gritinho assim, mas foi aquele grito assim, tu não vai conseguir, agora que eu vou, agora que vai, agora que, aí saiu assim, ó, Uhum. e aí é da mesma forma na nossa vida, né, foquei, intencionei, botei propósito, não escuto ok's dos outros, mas aí é o meu foco. O que está dentro de mim, o que eu sinto. Eu sentia que eu ia ter esse parto normal. Eu dentro de mim sentia. Uhum. A gente sente, a gente sabe quando a gente está conectado com o propósito focado e conectado com a nossa espiritualidade, que é conversar esse diálogo interno, ó, vamos lá, meu corpo está ali, não sou igual à minha mãe, não vou me comparar, vou apenas seguir o que está, né, aqui. Nem o médico não escutei, né? Aquela mãe disse assim, mas tu nem vai escutar o médico. Não vou escutar o Nem médico, vou ele. escutar Ai, que nem horror. ele, é a minha Ai, gente, teimosia aqui. calma, não leva então uma filma da meada, isso. E é mais ou menos isso. Então, foca, coloca um propósito e solta. Se soltar também. Eu não tinha problema lá no passado, né? Nessa questão, assim, que eu era adolescente, tinha uma cabeça bem nova, mas, assim, eu era aquela menina sonhadora, sabe? Sempre, até o professor dizia assim pra minha mãe que eu era. Quando eu tava lá na classe, assim, pensando lá não sei aonde, sabe? Mas quando eu focava para estudar, eu estudava. Mas quando eu não queria, não tinha jeito. Não tinha santo. Eu queria sonhar, eu queria.
Uhum. tá livre. E aí sempre aconteceu, sabe? Porque eu não tava prendida tentando ter o controle das coisas. Eu deixava fluir, não todo momento legal. Eu vou sonhar um pouco. Eu ganhava xingada, descontava a nota, mas depois eu recuperava. E aí na vida da mesma forma. Esse soltar e agora depois de adulta, né? Que a gente diz assim, amadurecida, né? E aí eu comecei a querer ter o controle das coisas e não é assim, né? Tipo, nossa, querer, porque agora, né? Não é. E é realmente esse soltar que tu disseste, eu passei por um processo disso e agora eu tô de novo, meu, quando eu tava ali numa fase ali, eu soltei, pum, fluía. E aí quando eu prendia de novo, pum, ficava tudo estagnado e Aham. assim vai. Então não deixe de perder o foco, quem vai assistir ou quem assistiu ali. Eu vi que tem umas clientes ali que são mamães que estão gestando. Não foquem assim no. Se vocês querem, sim, ó, mas foca no que tu sente, o que tu sente, né? Tá dentro de ti. Nós temos esse poder de olhar para dentro, de sentir, tá dentro de nós. Só que é a gente se conectar, né? É conectar, tirar esse tempo. Por isso que Deus já deu esse tempo de 9 meses que a gente tem essa preparação Uhum. para a gente fazer. E daí, claro, né? Vida passa isso, aquilo, e aí depois tira o foco. Aí o que vem, vem, né? Uhum. Não vai acontecer da forma que tu queria, né? Tu tem que ter um preparo, por isso que já tem os 9 meses. Então, foca, intenciona e solta. Uhum. E aí é o tal, não vou escutar, eu até escuto, entra aqui, sai aqui, mas direcionar o teu foco. Uhum. E tá tudo certo. Uhum. A É, Georgia, amo você. aham, comparando, né, o parto com a vida, não que necessariamente tudo precise vir através da dor, né? Eu acredito que não necessariamente tudo, mas que quando a gente se vê nesses ciclos de alto e baixo, é basicamente como se fosse o processo de contração, é como se fosse o processo de parto, né? Porque tu passa pela dor extrema dentro do parto, mas depois tu sobe no nível, num pico de ocitocina, de hormônio de amor, de vínculo emocional que tu nunca teve antes. Então aquilo banha. É como se literalmente. Tem muitas doulas que brincam, né? Que elas saem dos partos banhadas de ocitocina. Porque é como se todo mundo fica. Ai, nasceu! Ai! Todo mundo se banha daquele amor, daquela ocitocina. Mas antes disso passou pelo processo. Então, quanto a vida é assim, é o caos e a ordem. O caos e a ordem, né? É esse fluxo. O Hélio Couto fala sobre isso, né? Que é a teoria do caos é exatamente tu conseguir ir pro caos consciente e tranquila, entendendo que tamo indo, porque eu sei que eu vou sair dali, porque eu sei que eu vou passar por aquilo, porque eu sei que eu vou ficar mais forte depois daquilo, né? Então é esse o movimento, assim. Mas foi muito bom de conversar contigo, te escutar o teu processo, escutar o teu processo de superação, de autoconhecimento, a forma que tu olha para o teu processo, assim. Então, é uma forma diferente, né? É uma forma autêntica, única, é uma forma incrível, né? Então, fiquei muito feliz da gente ter esse papo, da gente trocar essa ideia, assim, e de te escutar mais, de saber mais qual é a perspectiva que a Dilly tem desse processo, como que isso auxiliou na relação dela com ela mesma, como que ela ganhou mais profundidade de autoconhecimento, ela ganhou mais profundidade dentro dela mesma, né? Dentro dela mesma, através desse processo, assim. Então foi muito bom te ouvir. Se tu quiser deixar alguma mensagem, falar do teu trabalho, pode falar também aqui. Ai, assim, eu fiquei também muito feliz, muito agradecida. Nunca imaginava, assim, né, que eu ia falar sobre os meus partos, né, e olha só que mágico, né, teve um propósito. Então, assim, eu sou muito grata porque os partos e os meus filhos me trouxeram muito, muito, assim, a questão, assim, nossa, que tudo é incrível. O caos é incrível, os perrengues são incríveis, as fases são incríveis, as fases dos filhos, a fase da amamentação, aquela fase da dor também, que todo mundo falava, ai, de dor. Eu não tive dor, não tive nada, então tudo é mágico, porque tudo são fases, e tudo passa, e às vezes a gente pensa assim, nossa, a gente teima, parece que não vai passar, mas vai passar quando tu tá focada assim. Se eu entrei nesse caos, eu vou ter que sair, né? Se eu entrei nesse perrengue, agora que eu tô gestando, vai ter que sair, como diz o doutor, entrou, tem que sair, né? De alguma forma vai sair, Entrou de alguma forma, vai ter que sair. sair.
Então, tu vai ter que estar ciente de que ou tu vai ter um parto normal, tu vai ter uma cesárea, né? Então, tu tem que se preparar para os dois, né? Eu sempre falo assim, se prepare para os dois. Esteja focada num, esteja focada para o outro, foca, mas se tá aquela vontade de ter um bebê, não foca que tua mãe não teve, ou que fulano tá dizendo o que o médico disse, que sim, ele vai direcionar, tudo bem, mas sempre dentro de ti. E é isso, é mágico, é transformador. Então, hoje não é nada é por acaso que eu atendo com as terapias. Então, eu atendo aqui em Caibaté, hoje estou por aqui, morando em Caibaté, sou natural de Cerro Largo. Atuo atualmente há 5 anos nessa área das terapias. Autoconhecimento, filosofia de vida, estudar e conhecer sempre mais é muito bom. Conhecer novas pessoas, ter conhecer foi mágico. O universo coloca as pessoas no momento Pessoas certo na vida da gente. certas, né? Exatamente. Então, consteladora, doula, e assim, eu tinha uma curiosidade de saber como é que era conversar com uma doula, como é que é. E eu, afinal, olha só, a gente fazendo a mentoria junto, Aham. agora fazendo a live, muito Já mágico. pode ter Então, o assim, terceiro, ó. Sacanagem. não, agora não, porque agora Já fechou eu a já tive, fábrica, já fechou a fábrica. já teve 2 experiências, já sei como é que é os dois partos, então tá tudo bem, veio os meus meninos aí, e o meu sonho era ter filhos com os olhos claros, né? Então eu tive um de olho verde e um de olho azul, Ó, Deus então me também livre. Vieram são alemão? Os dois alemãos, meus dois príncipes, então assim, eu sempre pensava numa menina, mas aí eu pensei assim, não, Deus me deu o que eu tinha, o que eu precisava, né? Então é outra coisa também, né? Não criei expectativa. Do primeiro eu não criei expectativa, o que vinha, vinha. Do segundo já criei uma expectativa, também me frustrei. Pode ter sido todo um processo, mas enfim, é outra coisa que a gente pensa, vem com saúde e tá tudo certo. E então, trabalhando nessa área, assim, hoje nossa, como eu amo estar fazendo isso, porque quantas grávidas passaram por aqui, quantas mulheres engravidaram, soltando, dizendo assim, nossa, mas o médico disse que eu vou demorar para engravidar, e aí quando vê, tô grávida, eu recebi aquele positivo, assim, no WhatsApp logo cedo, principalmente pela primeira hora da manhã, tu abriu o WhatsApp, olha aqui, Dili, tô grávida. Então é Uhum. mágico, então, trabalhar Gratificante. com trabalhar com espiritualidade, trabalhar nessa área assim holística das terapias é muito incrível e né, sei que para ti também com certeza é incrível, tá? Então tu vai agora presenciar muitos partos e depois vai presenciar o teu também. É mágico e nossa, só agradecer a Deus, a espiritualidade, a você, a quem assistiu e quem vai Uhum. assistir. Então, é isso, é um foco, sabe? O foco, a gente sim se perde no caminho, às vezes a gente se frustra, mas é tudo, são fases, Faz parte do exatamente. processo, né? E usar a nossa escuridão em favor da luz, né? Ela tem uma transformação, é trazer o equilíbrio interno, a chave para o sucesso. A gente sempre consegue o ego, que nem dizer, o ego tem o lado bom, aquele ego que, ai, tu tem que se sentir empoderado, determinado. Sou eu, sou mais eu, espelho, espelho meu, diga quem é mais maravilhosa, incrível, Aham. é, sonhadora do que eu, somente eu, né? Eu tenho que ser, me Aham. sentir, esse é o ego bom, né? Aquele que eu tô, ó, podem falar, eu tô aqui, eu tô de boa, né? Mas tem o lado ruim do ego que ele sabota, às vezes tu faz coisas que tu, né, compra demais, tem as autossabotagens, mas é sempre trazer, nossa, trazer a consciência, né? O que isso tem a me ensinar, o que isso tem a me favorecer, né? Então, o caminho da espiritualidade é mágico e eu quero só te agradecer mesmo por essa grande contribuição na minha vida, na sua vida, na vida das pessoas que assistiram, que vão assistir, com certeza. E muito obrigada mesmo. E eu vou ler uma cartinha que eu pensei, eu intencionei assim, eu pensei, vou tirar uma carta para essa live. E olha só que mágico. Liberdade. Saiu a carta da liberdade. É uma Uhum. mandala mágica. Fuja do comum. Vá além do óbvio. Você merece e pode ser você na sua maior potência. Sua maior potência é sua mente. Ela, se ela tá no equilíbrio, ela faz você fazer coisas surreais. Incríveis, né? Incríveis, incríveis. É, né? O limite, ele é tu que coloca. Tu que coloca o limite de onde tu vai chegar, do que tu é capaz ou não, né? É tu que acaba colocando, assim. Então, que nem diria Chorão, né? O impossível é só questão de opinião. E disso os loucos sabem. Então, Sabe? que bom que a gente é louco. Então, né? É, Que bom que a gente tem essa perspectiva, assim. E tem muitas pessoas que olham pro processo do parto, da gestação, né? Como algo impossível. Como assim impossível? As nossas ancestrais faziam isso muitas vezes de lavada. Como que assim é impossível, né? E tu trouxe essa questão do teste, e isso é uma das coisas do soltar, né? Do intencionar e soltar.
muitas mulheres, eu tenho um exemplo, por exemplo, da minha tia. A minha tia, ela queria engravidar. E daí ela tentou. Não engravidava. Quando ela soltou e falou: Quer saber? Agora que se rale, se vier, veio, se não vier, não veio. Que se rale. Pimba, engravidou. Então, tipo assim, o quanto esse processo de soltar, ele é necessário. Muitas vezes, quando a gente fica até em cima demais daquilo e forçando demais aquilo, é, isso acaba nos frustrando, isso acaba nos mexendo e muitas vezes isso acaba atrasando. E aí, quando a gente solta, o negócio acontece. E isso, eu não sei se tu já ouviu, né, muito disso, mas eu já escutei muitas histórias de muitas mulheres que era assim, tentava e não conseguia. Quando elas largavam de mão, o negócio acontecia. Exatamente isso. Que daí é soltado o controle, né? E na vida não é só no parto, Não, né? É em questão financeira, questão tudo. de trabalho, em questão de tu se prender, às vezes, eu tô preocupada com uma prova, meu Deus do céu, e tu se prende aquilo, não, estuda, faz o teu melhor, faz que nem a Dília. Ela estudava, mas daqui a pouco ela tava sonhando na classe, lá Né? pensando, e a professora vinha assim, o que tu tá pensando, guria? Tu tem que prestar atenção na aula, não, tô dando um tempo pra cabeça, Aham, soltando exatamente. um pouco o barulho da mente, e depois eu fluía, sabe? Uhum. Então, é aqui, focou, tá cansado, tira, tira um pouco o foco daquilo, respira e, ó, agora eu vou cuidar de mim. O quanto é importante a gente ter esses mecanismos de conseguir desviar o foco, porque, por exemplo, tá, tamo focada no nosso negócio, não sei o que, em cliente. Aí tu bota pressão naquilo, e aí aquilo não flui. Aí o quanto tu precisa, por exemplo, ir lá fazer a tua dança, fazer um negócio, precisa pedalar, precisa fazer uma coisa, que é o momento que tu solta, né? Então, eu, por exemplo, tenho isso assim, eu vou, aí eu foco naquilo. Pô, vou fazer um yoga, vou fazer. Eu gosto muito de me conectar com a espiritualidade, assim, ter os meus momentos. Vou ter o meu momento ali, vou ler, vou fazer uma coisa diferente. Quando eu solto aquilo, começa a reverberar, assim. Então é um. A gente também tem que saber, né? É um equilíbrio, é uma dança. A gente precisa saber equilibrar. Isso é mais ou menos por aí. Exatamente. Então tá, foi muito bom conversar contigo. Para todas as pessoas que assistiram até aqui, gratidão. Para as pessoas Então, que vão assistir futuramente, gratidão é, também. E eu esqueci de me apresentar, né? ai, Mas eu sou a Aline, eu sou consteladora familiar, sou terapeuta sistêmica, né? Então faz 3 anos que eu tô nessa caminhada da constelação familiar. Eu tô na caminhada do autoconhecimento há 6 anos já. Então, que eu iniciei, que eu já tô caminhando nisso, né? E ano passado, então, eu me formei como, no final do ano passado, em dezembro do ano passado, eu me formei como doula e educadora perinatal. E esse ano, então, eu tô me descobrindo nesse caminho, tô iniciando, tô me familiarizando com tudo isso, né? E foi sonhado por muito tempo, por mais que o caminho faz pouco tempo, foi sonhado por muito tempo, né? Então, eu acredito que além de tudo isso, eu sou uma aprendiz, assim, aprendiz da vida, aprendiz de mim mesma, muito aprendiz de mim mesma, assim. Acho que todos nós somos, né, nossos mestres e nossos alunos, nós somos os nossos professores e os nossos alunos, né? Então, bom, é isso, me apresentei no final, né? A gente se apresentou no final. mas tá tudo certo, né? Acontece tudo como tem que acontecer, né? Exatamente. Então, é isso. Obrigada, Dili, pela tua presença, pela tua partilha. Obrigada por tudo, né? Por te abrir, por falar sobre isso, né? De uma forma tão leve, assim, de uma forma tão tranquila. E no mais é isso. Então, um Beijo, beijão, boa uma ótima noite, noite. uma ótima semana para nós. Igualmente. É isso aí. Igualmente, uma Então, ótima tá. semana. Pra mim, pra ti e pra quem tá assistindo aí. Beijão. Exatamente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.